Meus amigos do Vale do Ribeira, estou recebendo o Dr. André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional bate-papo no Espaço da Saúde. E hoje vamos abordar aí um assunto muito importante, inclusive para as crianças, né? Que é o avanço da obesidade. Aumenta o risco do quê? Como é que é essa história? Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez, só tenho a agradecer por poder participar desse programa tão bacana. E semana passada eu nem vim, porque todo mundo ficou, só se falava de eleição. Eu falei, não vamos falar de outra coisa, não, deixa a eleição correr. Mas agora nós estamos chegando aí no Dia das Crianças, então vamos falar alguma coisa que possa ser útil para as crianças, né? Então esse é um assunto bem pertinente que nós vamos abordar aqui, a começar da obesidade, como o senhor mesmo já introduziu. E a obesidade, ela aumenta o risco cardiovascular. A obesidade, ela aumenta o risco de infarto, aumenta a chance de pressão alta. E ela vem aumentando muito no Brasil e no mundo. Eles publicaram aqui no artigo que das 6 principais causas de morte no Brasil, 4 estão relacionadas à obesidade. Inclusive aqui, ó, o AVC, o infarto, a diabetes e a hipertensão, eles são assim amigos da obesidade. Onde a obesidade vai, a hipertensão e o diabetes vão atrás. E no caso, o Ministério da Saúde publicou que a obesidade aumentou 60% no Brasil nos últimos 10 anos, que é um aumento bastante expressivo. E tudo se baseia, né, no estilo de vida, aquela questão de o que entra e o que sai. O que você ingere e o que você gasta. Se você está gastando pouco, vai guardar mais. Se você está ingerindo menos, vai faltar, digamos assim. Então você começa a queimar o estoque. É a questão de estoque ali, você tem que controlar a estocagem. E a obesidade, ela está muito associada a fatores inflamatórios, sendo que a que mais preocupa, né, é a obesidade abdominal. Como é que funciona essa história de medir a circunferência abdominal? Eu não gosto muito dessa conversa, não. Mas diz que para mulheres, 88 centímetros. Você passa ali a fita métrica ao Na redor, altura do umbigo? na altura do umbigo, e passou de 88 para a mulher, já está com risco cardiovascular aumentado. E passou de 102 para o homem, também. Eu não gosto muito dessa conversa porque é um assunto que Mas incomoda. isso faz tempo que se comenta, tem um Sim, fundamento sim. científico, né? Sim, porque você tem mais obesidade visceral. E a obesidade visceral, quer dizer, a famosa barriga, né? Que para os homens é um sinal de prosperidade. Mas acontece que aumenta a gordura visceral, está mais ligado ao aumento do triglicérides, ao aumento do LDL, à inflamação, que nós vamos comentar daqui a pouco tudo que está relacionado. E como nós estamos agora, né, às vésperas do Dia das Crianças, eu até lembrei de um versículo bíblico aqui, né, Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for velho não se desviará dele. Então, quer dizer, se a gente ensina a criança uma alimentação saudável, praticar atividade física, dormir cedo, não fumar, não beber, que isso é feio, né? Não traz benefício nenhum. Quando ficar mais velho, sem dúvida nenhuma, vai ser um adulto mais saudável. Bom, o senhor já mencionou, vamos continuar nessa linha. E a obesidade, ela tem associação com muitas doenças, né? Pois é, eu trouxe aqui um gráfico, né? Pena que aqui a gente não consegue ter o visual para todos acompanharem, mas em torno de um obeso aqui tem vários fatores que giram em torno da obesidade. Então, por exemplo, a gordura no fígado, que é a esteatose, o aumento do triglicérides, baixa do HDL, transtorno do humor. Sabe que o gordinho é tão alegre, né? Mas diz que, às vezes, sei lá, pode ter um transtorno do humor, às vezes depressão, alteração músculo-esquelética, isso é muito comum, porque você está carregando ali 30 quilos a mais, 40 quilos a mais, imagina. Minha esposa, que é nutricionista, ela fala, imagina você carregando 2 sacos de arroz, são 10 quilos, imagina você indo para cima e para baixo, carregando 2 sacos de arroz, agora imagina 5 sacos de arroz, é muita coisa.
Distúrbio do sono, dorme mal, o obeso tem mais apneia do sono, que aumenta mais a pressão, alteração do sistema reprodutivo, mais dificuldade com a questão de ter filho, né, engravidar. Câncer também está muito relacionado com obesidade, diabetes muito relacionado, alterações dermatológicas, doença de pele, inflamação, doença pulmonar, a pessoa tem mais dificuldade para respirar, está com aquela barriga aumentada, você não consegue expandir o pulmão direito, cansa mais rápido. A resistência insulínica, que tem a ver com diabetes, síndrome metabólica, que tem a ver com aumento da pressão, baixa do colesterol. E aqui tem uma classificação, né, de obesidade também. Bom, como é que o índice de massa corporal, né, Sim. tem uma avaliação? Qual que é a avaliação? Nós devemos pegar, né, a altura ao quadrado, né, e dividir pelo peso para achar o índice de massa corporal. Ou melhor, o peso dividido pela altura ao quadrado. E o normal seria entre 18 a 24,9. Quem está acima do peso, que é o sobrepeso, né, de 25 até 30, né, 29,9. Obesidade grau 1, de 30 a 34,9. Grau 2, de 35 a 39,9. E a obesidade grau 3, que aqui está como mórbida, mas hoje em dia não se usa mais esse termo, fica como grau 3 mesmo, que é acima de 40, que seria já uma obesidade já mais avançada. Bem, quantos tipos de câncer são relacionados à obesidade? Porque a obesidade gera também o câncer, né? Sim. Peço desculpa, né, aos meus amigos aí gordinho, mas fazer o quê? É um assunto que a gente tem que abordar. E realmente por causa da questão inflamatória. A obesidade é uma doença também na essência inflamatória. E a inflamação está muito relacionada ao câncer. E de acordo com o INCA, cerca de 80 a 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. Olha que interessante. 90% dos casos de câncer, repetindo, né, estão associados a causas externas. Então, quer dizer, não é você, não é a sua genética que desenvolveu o câncer. É algum produto que você ingeria em excesso, alguma exposição à radiação que não deveria, alimentação ruim, ultraprocessada. Hoje em dia se fala até que aquela carne mais torrada do churrasco, isso é ruim para câncer de intestino, por aí vai. E aí o que acontece? Como o senhor mesmo perguntou, né? Quais seriam os tipos de câncer mais associados à obesidade? E aqui o Ministério da Saúde publicou câncer de estômago, pâncreas, vesícula, fígado, intestino, rins, praticamente todos os órgãos, né? Ovário, endométrio, meningioma, tireoide, mieloma múltiplo. Então, quer dizer, realmente é uma associação bem forte, é o Ministério da Saúde que está dizendo, junto com o INCA. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer, que é uma maravilha de trabalho que realiza, né? Sim, sim, inquestionável. E essa forte incidência ocorre pelo processo inflamatório. Então, quer dizer, a inflamação que a obesidade gera acaba levando, além do risco cardiovascular, que também é um processo na essência inflamatório, só que é uma inflamação na artéria, na placa, e aqui é uma inflamação na célula que acaba gerando um crescimento anormal, uma alteração no DNA celular, que ela começa a ter um crescimento anormal e acaba virando um câncer. Agora, um assunto muito interessante que o doutor André trouxe aqui, vai abordar agora, é o estudo InterHeart. Sim, esse estudo, na realidade, corrobora o que nós falamos aqui do câncer, né? Que 80 a 90% dos cânceres são de causas externas. Eu achei isso aqui fantástico, essa informação, porque quebra um pouco aquele paradigma de que na família... Isso. Então quebra um pouco esse paradigma. Mas, e aqui esse estudo InterHeart, nós já trouxemos aqui outras vezes, mas eu fiz questão de trazer novamente. Porque informação é uma informação fundamental
a gente saber que 88% dos casos de infarto e derrame são evitáveis. Então, quer dizer, um tio, uma tia, uma mãe, um pai que teve um infarto, saiba que ele tinha 88% de chance de escapar se controlasse esses fatores de risco que o estudo Interheart levantou. Então eles pesquisaram 30 mil pessoas em 52 países e avaliaram aquelas pessoas que tiveram infarto e as que não tiveram e acompanharam para ver quais os fatores de risco que mais influenciavam. E daí, né? Por que eu trouxe o Interheart aqui? Estava falando de obesidade, até agora obesidade. No estudo Interheart, a obesidade foi o principal fator de risco para o infarto, 48% relacionado. Quase a metade. Então quase a metade que infartou tinha obesidade. E aí perdeu até para hipertensão, perdeu para diabetes. Curiosamente, né? Isso surpreendeu, esse estudo revolucionou. E como evitar o infarto, né? Evitando o estresse, está estressado no trabalho? Ou ver o que dá para fazer para melhorar, ou então muda, né? Controlando a pressão ou evitando a hipertensão, se der para emagrecer, controlar o diabetes. Aqui entrou o diabetes também. O abdômen, famosa barriga, né? Aqui está falando cintura, quadril. Tabaco, né? O tabagismo. Alimentação saudável. A sua alimentação é saudável? Se é, parabéns. Ingerir até 9 porções de frutas, legumes e vegetais. Olha que maravilha. Atividade física regular. Então, quer dizer, são coisas que nós fazemos. Será que a gente segue todos esses passos? Será que nós estamos realmente prevenindo o infarto como poderíamos? Será que, entendeu? Será que o obeso está se cuidando como deveria? Provavelmente não. E aí que eu trouxe isso, porque assim, igual, lembrando aqui, voltando lá para a igreja, pastor Tarciso falou lá no domingo, mandar um abraço para o pastor Tarciso, que a criança é uma folha de sulfite em branco. E você tem a chance de moldar alguma coisa nessa folha, você ajudar a criança a escrever essa história. Então, se a gente conseguir implantar isso, esses hábitos saudáveis para as crianças, vai ser, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar mudando o curso de vida dessas crianças, entendeu? Por uma forma muito mais saudável, uma vida, sem dúvida nenhuma, muito melhor. Tá aí. Então, olha aí, fica a dica aí, você que tá meio gordinho, você que tá Com a correndo barriga. o risco de ter aí, pega uma fita métrica, mede o seu estômago, né? Eu já fiz isso algumas vezes, parei de fazer. Mas tem que fazer, tem que pegar e tomar as medidas cabíveis para poder evitar esses problemas. Doutor André Moreira, microfones da 99 para suas despedidas. Mais uma vez, só tenho a agradecer. Eu fiz questão de trazer essas informações porque eu acho fundamental. É importantíssimo a gente saber que 80% dos cânceres poderiam ser evitáveis. Que 88% dos casos de infarto e derrame são evitáveis. Então, quer dizer, não sou eu que estou falando, é um dos maiores estudos do mundo, o Interheart. Quer dizer, vamos trazer isso para a nossa vida prática, entendeu? Vamos aplicar isso. Então, até semana que vem. Muito obrigado, doutor André Moreira. Semana que vem está de volta.